Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui a professora PhD em Educação, mas odontopediatra, trabalha nessa área, a professora Almira Alves, a quem eu agradeço bastante por ter aceitado o nosso convite. Professora, falar sobre educação para a saúde hoje é uma necessidade? É uma necessidade. É uma necessidade porque a gente percebe que os maiores agravos, eles são preveníveis. E basta você fazer um bom programa de educação em saúde para que você possa estar empoderando essas pessoas a se cuidarem de forma clara, objetiva e evitar esses maiores agravos que são totalmente preveníveis. Por exemplo, da minha área, cárie dental, né? A cárie dental é uma doença 100% prevenível. Basta você escovar bem os dentes. E aí a gente vê ainda índices altos de cárie dental no Brasil. Então, precisa-se sim, é premente que os programas de educação em saúde sejam levados a sério, estruturados de forma a atender a necessidade da população. Eu tenho um amigo que ele há 20 anos, quase 20 anos, 18, 19 anos, ele decidiu e aplica tudo para toda a família, núcleo central da família, o fim do açúcar como um todo. Pelos termos de educação, um debate sobre o papel do açúcar na escola, seria um debate válido? Seria um debate válido. Assim, todo excesso ele é ruim, né? Todo excesso ele é ruim. O grande problema do açúcar na cárie dental é o açúcar, mas macarrão, pão, né? O açúcar eu digo como um dos maiores cariogênicos. No entanto, dentro desse aspecto de saúde bucal, mais importante é você conscientizar a criança, tipo, você vai comer e você vai escovar o dente. Então, é muito difícil chegar para a criança e dizer, não toma sorvete, não chupa um pirulito, né? É muito mais difícil essa conscientização do que você dizer, olha filho, tudo bem, você pode. No entanto, se alimentou, imediatamente escova o dente. Ou então não tem condição de escovar o dente, faz um bochecho. Isso daí seria feito com o professor de forma espalhada ao longo do dia, dos dias da semana, ou se pararia algum momento da semana e dizer, vamos agora aprender, estamos cortando a questão da saúde bucal, mas como um todo, todas as doenças, vamos aprender a lidar com a saúde bucal? É o dia a dia. É o dia a dia em casa, é o dia a dia na escola, é o dia a dia em qualquer ambiente que ele esteja. Existem já restaurantes que você vai no banheiro e lá tem fio dental e enxaguatório bucal. Então, esse é um hábito, porque assim, o cérebro ele aprende por repetição e velocidade. Então, quanto mais vezes você estiver em contato com aquela informação, mais o cérebro aprende, apreende e vira uma rotina. Então, o importante é que a higiene bucal seja uma rotina. Qualquer ação que leve a uma boa saúde seja uma rotina. E essa rotina, assim, não adianta o pai e o professor falar para a criança fazer determinada e ele não fazer. Eu ia até mais além. Eu espero não ser apedrejado na rua, mas, exemplo, você vai ter professores que não fazem a sua saúde bucal. Exatamente. Como promover a educação? A gente está falando de saúde bucal pela odontopediatria, mas, exemplo, você pode falar a professores obesos, que vai falar sobre diabetes, que vai falar sobre hipertensão. Como isso daí, muitas vezes que você está falando, também tem um exemplo. Exato. Olha só, ultimamente um dos meus objetos de estudo é o currículo oculto. E eu tenho batido muito nessa tecla de currículo oculto. Nas universidades e também nas escolas de ensino fundamental, existe o currículo formal, que é o que está no papel, que é o cumprido, né? E existe o currículo oculto. Qual o peso desse currículo oculto? Eu vou te falar da minha realidade, que é ensino superior. A identidade de um profissional, ela é estruturada muito mais pelo currículo oculto do que pelo currículo formal. Por quê? Porque se você fala que tal atitude é a mais correta e coerente, e você não faz,
Existe um sistema onde, quando você fala, o indivíduo tem a capacidade de decidir se aquilo ele quer como regra para a vida dele ou não. Então, as resistências que o indivíduo estrutura ao longo da vida, ele para e fala assim, isso é legal para mim? Não, não é. Então eu faço ou eu não faço. No entanto, o currículo oculto, ele não te dá essa possibilidade. Porque o currículo oculto ele é estruturado de uma forma não verbal, né, através de gestos do dia a dia, e não dá ao cidadão a possibilidade de entrar em contato com a resistência e dizer isso para mim é importante ou não. E ele assume como realidade. Então, um professor que não respeita o seu colega, vai ser muito difícil ele chegar para o seu aluno e dizer assim, olha, é importante respeitar o colega numa profissão. Eu tive uma experiência assim, super interessante quando eu fui para Portugal, né? Eu sou dentista e durante toda a minha formação de graduação e pós-graduação, eu ouvi algum professor dizer assim, não se cobra de outro dentista. Não existiu esse discurso. No entanto, é praxe um dentista não cobrar do outro, a não ser que seja material. Está mudando um pouco agora, mas é meio que regra. Indo a Portugal, eu precisei de um dentista e preocupada, era pago em euro. Perguntei quanto seria e a secretária disse que depois, o colega... E quando eu fui fazer o tratamento, ele falou, não te cobro por isso. Então, assim, isso faz parte do currículo oculto, né? Então, assim como uma prática de cobra, não cobra, o currículo oculto passa valores e passa normas e passa atitudes. Então, o fato de você falar uma coisa e você praticar outra, mesmo de uma forma subliminar, e o currículo oculto ele passa de uma forma subliminar, o que é mais grave, digamos assim, é mais poderoso, né? Porque você pode ter uma atitude extremamente positiva e você pode ter uma atitude extremamente negativa, e é isso que o teu aluno vai ver, tanto no ensino superior como no ensino fundamental. Eu sempre cito uma situação, um exemplo, eu fui fazer uma reportagem, já faz uns bons 10 anos, em que a ideia era pegar imagens da professora dando aula para poder fazer a matéria não tratava desta sala de aula específica. Eu disse, professora, fica à vontade, que a gente só vai pegar umas imagens. E a professora começou a explicar, tipo, vamos lá, todo mundo, turma, repita comigo uma unidade, a pessoa, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Eu digo isso, tipo, o quanto nós estamos avaliando nossos professores nessa educação, e neste caso da educação para a saúde, há como o poder público, estamos falando do poder público, mas pode se aplicar a privado, avalia o conhecimento, a postura, o currículo oculto deste professor. Existe uma avaliação que a gente chama avaliação em 360 graus, que eu percebo que ela é bem efetiva. Então, o professor, ele é avaliado, ele se autoavalia, ele é avaliado pelos pares e ele é avaliado pelo aluno, né? Tem dado bons resultados, porque muitas vezes o professor, ele nem cai a ficha, como a gente diz, né? Ele nem se toca de que aquilo é importante. E quando vem uma avaliação dizendo, olha, professor, essa atitude não é interessante, aquela atitude não foi boa, as suas aulas não são boas para esse processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes cai a ficha e ele se... O que ocorre é que nas instituições privadas é mais efetivo a avaliação. Infelizmente, nas instituições públicas, eu digo de ensino superior, as autoavaliações não têm sido tão frequentes pelo próprio processo de contratação. Então, para que um professor não tenha um bom desempenho e ele seja penalizado, é muito mais penoso do que instituições privadas. Mas se leva em consideração um bom processo de avaliação, eu acredito que pode dar um bom resultado, sim. Quanto é importante envolver nessa educação? Você falou que a gente falou de uma saúde bucal, mas vamos dizer, se você for falar de uma alimentação, como você pode acontecer no caso de uma hipertensão, de uma diabetes, você tem que envolver a nutrição. A nutrição até de um colégio, no ensino fundamental. O quanto se envolve essa comunidade junto
dessa discussão? Da nutricionista ao porteiro, ao professor, ao diretor e aos pais. Sim. Chama atenção em cantinas de escolas, não é? De universidade, você encontra doce, você encontra pirulito, você encontra, assim, no geral, comidas cariogênicas e, no geral, alimentos que não levam a uma boa saúde. Então, esse deveria ser um princípio básico, onde o alimento fornecido nas escolas tenha um acompanhamento, e acompanhamento de nutricionista, e acompanhamento... Eu não sei te falar como isso se dá nas escolas de ensino fundamental e básico, né? Não é muito o meu campo de atuação. Mas, no geral, eu não percebo, no meu campo de trabalho, um acompanhamento dessa dieta, um acompanhamento desse cardápio. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, a Uncisal, ele tem 50% de cotistas, né? Os alunos são 50% cotistas. E muitas vezes não tem mesmo dinheiro para ir comer uma salada e comem uma coxinha, vão ali e pegam um pastel, que está mais acessível, né, para o bolso dele. E isso traz realmente sérios problemas de saúde, né? E aí é um outro problema, assim, você abre cotas, né, fugindo um pouco do nosso assunto, e aí quais as condições que você está dando para aquele aluno. Então, assim, é importante que as universidades públicas fiquem atentas a isso. A discussão disso, a gente começou essa entrevista falando sobre a gente aprende por repetição. Não adianta você chegar, acredito eu, por favor me conteste se eu estiver errado, e fazer hoje um seminário sobre diabetes, que isso daí com uma semana já está esquecido, correto? Mas como colocar isso no dia a dia? Eu sempre digo que se informação mudasse comportamento, nós teríamos uma sociedade bárbara, né? Apenas a informação, ela não muda comportamento. E educação em saúde é mudança de comportamento, pressupõe mudança de comportamento. Se você se propõe a fazer educação em saúde e você não vê uma mudança de comportamento, você não está fazendo educação em saúde, você está passando uma informação. Portanto, um programa efetivo de educação em saúde, que ele possa estar realmente promovendo educação em saúde, você precisa ter um cabedal de conhecimento, como que você transmite essa informação, né? Então, você precisa, por exemplo, explorar os 5 sentidos. Você precisa, num programa, explorar a estrutura de personalidade. Você precisa explorar todos os sentidos de forma a que, se eu for mais visual, a informação chega até mim. Se eu for mais olfativo, a informação vai chegar até mim. Se eu for mais auditivo, a informação chega até mim. Porque muitas vezes a gente faz educação em saúde e a gente quer fazer educação de uma forma mais rápida ou mais tranquila, assim, eu sei e eu falo. Existe todo um pressuposto teórico, né? É importante que o educador ele se empodere, né, dessa teoria de como é que se faz. É uma ciência como qualquer outra. Como é que se faz educação em saúde? O que eu preciso, de que forma eu preciso transmitir? Existem as subliminares também, que algumas pessoas não gostam e contestam, mas a mensagem subliminar, assim como o álcool, ele pode ser usado de forma positiva e de forma negativa. Então, vamos usar de forma positiva. A gente está aqui com a Almira Alves, ela é professora, PhD em Educação, odontopediatra. Estamos aqui falando de educação para a saúde. Almira, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil,
situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a professora Almira Alves, PhD em Educação, odontopediatra. A gente estava falando sobre comportamento. Essa parte de comportamento, professora, muitas vezes, pelo menos algumas teorias, como a teoria cognitiva comportamental, acredita que você tem as suas crenças e você leva. Esse aluno, na parte de levar as crenças dele sobre alimentação, sobre como deve obedecer regras de boa saúde, esse professor está preparado para discutir o comportamento nesse sentido, a crença dele em como se alimentar melhor, em como cuidar melhor da parte bucal como um todo? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. Não há, olha só, você geralmente, especialmente no ensino superior, você é um profissional, um fisioterapeuta, médico, dentista, e no outro dia você é professor. Né? Você se vê professor. E você não tem formação. Apesar de que, ultimamente, as universidades têm ficado mais atentas a essa formação, né? Com metodologias ativas e tudo mais. Mas aí o aluno, ele vem com as crenças que são crenças muitas vezes repassadas dos pais, do avô, do bisavô, e isso se repete, essa crença se repete. Né? E aí eu percebo que quando você mexe e quando você passa uma informação muito em cima do cognitivo daquele aluno, explicando o porquê, algumas crenças podem ser revistas, né? Algumas crenças podem ser refeitas. No entanto, como eu falei, se você suponhamos que o indivíduo seja, vou dar um exagero só para ser didática, 70% visual, 10% auditivo, e essa informação, que aí é como a informação chega, ela passa apenas no visual, o canal visual dele não está tão disponível quanto o auditivo. Então, assim, é importante que quando a gente vá, que o professor, os bons professores, hoje se falam muito de metodologias ativas, da importância de ser em círculo. No entanto, eu tive professores que não usavam metodologias ativas e eles eram bárbaros, eu aprendi muito com eles, foram grandes mestres. Por quê? Porque eles sabiam, através do verbal, explorar os sentidos. Ele conseguia explorar o auditivo, ele conseguia explorar o visual e ele conseguia explorar o sinestésico, só pela forma como ele comunicava. Então eu percebo que o grande lance é a comunicação. Porque numa sala com 30 alunos, vai ser difícil identificar qual é a crença de cada aluno e qual a disponibilidade de rever aquela crença. Mas se eu comunico, e eu comunico de tal forma em que eu sei que eu vou, através da teoria, digamos assim, da comunicação, explorando o que eu preciso explorar, ou usando ferramentas que eu preciso usar, eu vou chegar até aquele aluno. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu falo que apenas informação não muda comportamento, né? Se informação mudasse comportamento, as pessoas não
dirigiam embriagadas, as pessoas não fumavam, porque fumo prejudica e provoca câncer. No entanto, o meu pai conta uma história, meu pai hoje tem 94 anos, de que ele surgiu, quando ele era jovem, uma mancha no lábio, e ele foi ao médico, o médico falou, o senhor fuma? E ele fumava cigarrinho de rolo, né? E ele falou, fumo. E aí o médico falou, olha, é bom que o senhor pare, porque senão o senhor não vai ter muito tempo de vida. Foi apenas uma informação, né? No entanto, ele falou, quando chegou na porta do consultório, ele pegou os cigarrinhos que tinha no bolso e jogou fora. Assim, que diferença teve essa informação, uma simples informação, para mudar um comportamento e tantas outras informações que não mudam o comportamento? De repente, esse médico chegou num sistema de crença dele que era extremamente importante, através de uma informação, que foi, o senhor não vai viver muito. E o meu pai era muito preocupado com os 6 filhos que ele tinha e que ele precisava manter esses filhos e que se não fosse assim nós não teríamos uma boa qualidade de vida. Então, muitas vezes, dependendo de como você comunica, você consegue chegar nos 5 sentidos, você consegue intervir nos 3 estados de ego, você consegue usar uma subliminar. Então, o que é importante em todo esse processo é como você comunica e a potência com que você comunica. Você falou um exemplo do aluno que ele não tem muitas vezes a parte financeira para se alimentar bem e às vezes come um salgado, um doce, uma coisa assim. Mas você tem outros exemplos, como tempo, paciência, educação, uma série de coisas. Eu vou puxar um pouco mais para a tua área da odontopediatria. Você tem pais que ao lidar logo cedo, ele tem um filho que ele pode chupar chupeta, ele pode chupar dedo, ele pode uma série de coisas. E aí a gente entra na questão de não só financeira, mas exemplo de paciência, de preparo para ser pai. Como você orienta numa educação, uma vez que hoje não tem um curso para ser pai, né? Educação para a saúde, se tipo, olha, eu acho que há quase que um consenso, chupar chupeta, chupar dedo faz mal para a saúde bucal. Mas como você convence uma mãe que o filho dorme, de madrugada ela quer dormir e de não dar a chupeta, de não deixar chupar o dedo? Olha, é muito engraçado porque uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a vivência. Eu lembro de que o primeiro curso que eu fiz de amamentação exclusiva no peito, né? Foi no Hospital de Santos. E eu voltei assim, empolgadíssima e para mim era fatal de que a criança tem que ser amamentada no peito e não se dá a mamadeira, né? Por tudo, pela formação orofacial e tudo mais. E coincidentemente eu tinha uma amiga que ela estava para ter neném, ela teve neném, uma amiga muito próxima, e ela teve neném e eu falava para ela, você precisa amamentar no peito. E ela ficou tentando por uma semana, e era um desespero, porque doía, rachou o peito, e eu percebi que a minha teoria não dava conta, né, daquela situação que eu vivia. Então nós chamamos uma enfermeira que trabalhava, e foi muito simples, porque assim, a teoria que eu tinha não estava vinculada a uma prática do dia a dia. A enfermeira estava. Então a enfermeira foi e mostrou como era a pega, ela conseguiu tranquilamente amamentar. Então muitas vezes a teoria ela não bate com a prática. Eu entendo que uma mãe que não é legal a chupeta realmente dá má formação dentária, mas puxa vida, a criança chora à noite e não consegue dormir e a mãe coloca a chupeta na boca da criança e ela dorme. Como é que eu vou criticar uma mãe por ela querer ter uma boa noite de sono e no outro dia estar no trabalho, né? O que eu percebo existem alguns artifícios que cada mãe precisa, observando no dia a dia, ficar atenta. É só chupeta? Ou se você pega aquela criança, põe um pouco no peito, a criança dorme. Se você pega a criança, põe no colo, balança um pouco. Tem crianças que entram no carro, depois de 5 minutos já estão dormindo. Então, assim, é difícil você vincular uma excelente teoria com uma prática
quando você não está vivendo, quando não é o teu dia a dia e quando não está na pele, né, daquela mãe que precisa sobreviver também, que precisa ter uma sobrinha neta que está chupando chupeta, né? Eu falo, olha, é importante tirar, mas eu falo assim, não dá para tirar, porque a criança, ela não dorme direito, quando eu ponho a chupeta, ela descansa, então tá bom. Então dá a chupeta e depois se pensa no aparelho ortodôntico para corrigir a má oclusão, né? Então, assim, eu percebo que deve existir uma certa maleabilidade, né, em todo esse processo, do que pode, o que não pode, o que é possível, né, para o pai, a mãe que está naquela situação e precisa resolver. Eu percebo que existem artifícios, cada um tem que ir devagar, observando, tentando de uma forma, tentando outra, ver da melhor forma que resolve. Nesse campo, mostrar também, eu peguei agora aproveitando esse exemplo da odontopediatria, levar para essa mãe e dizer bem assim, olha, você precisa, ou para esse professor, ou para quem é a coordenação de uma escola, você precisa observar melhor os hábitos alimentares desse aluno do ensino básico, fundamental, até do médio mesmo. Como aplicar isso e não ser um pentelho, não ser uma pentelha no sentido estamos tratando de adolescentes muitas vezes. Você vai dizer, olha, não come essa coxinha. Tipo, ele sabe que não deve comer essa coxinha, mas como debater isso em termos de efetividade, da teoria para a prática? Tá, olha só, uma das coisas que eu percebo que funciona bem, e funciona assim, em todos os períodos, é você fazer com que aquele indivíduo, seja criança, adolescente ou adulto, ele descubra por ele. Porque assim, dá para ele uma tarefa, né? Você vai pesquisar na internet quantos carboidratos existem e qual o potencial de te fazer mal, e faz um grande seminário. Muitas vezes, quando a resposta ou o direcionamento não vem do professor, e é isso que a gente está acostumado, né? O professor, o profissional de saúde, como detentor do saber, e ele chega e ele despeja o saber dele e o aluno diz amém, e é isso. Mas quando você provoca no indivíduo a busca e ele por ele descobre de que forma, é muito mais fácil essa mudança de comportamento do que algo ditado pelo professor. Então, muitas vezes em seminários, entre 5, 6, grupos de 5, 6, eles discutem e aí eles percebem que não, faz um trabalho, eles expõem o trabalho. Isso funciona muito bem, muito mais do que uma teoria mais profunda, digamos assim, não é? Com mais conteúdo teórico, mas que não vai ter o impacto de você descobrir o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona. O professor, ele serviria mais como direcionador, digamos assim, né? Como mediador desses pequenos grupos, do que mesmo como... Mas esse professor de hoje já tem consciência de que ele, ou melhor, já tem não diria consciência, mas... Formação. Uma formação de que ele pode não ser o centro, pode não ser, você falou em facilitador, de um mediador, que ele não pode ser a autoridade da história? Não. Infelizmente, o que ocorre? O professor de hoje, ele ainda foi formado nesse sistema, né? E quando você é formado, puxa, você fez 20 anos de formação, vai, com o curso superior, e é aquilo que você sabe, não é? O que você sabe é aquilo, é o que você vivenciou. Então, é difícil você mudar completamente toda uma estrutura para que você aprenda a ser um mediador ou não o grande professor. Aí vai formação mesmo, vai capacitação, né? Algumas instituições, e é como eu te falo, às vezes instituição privada é mais fácil, porque o dono da instituição diz, a minha estrutura curricular e a minha estrutura de pedagógica é essa, ou você se encaixa ou você sai, e aí as pessoas se capacitam. A pública é mais difícil, né? Mas já existem universidades que estão formando dessa forma, e o professor trabalha dessa forma. E o que se tem de publicação é que tem funcionado bem melhor esse processo de ensino-aprendizagem. Também no ensino fundamental e médio. Funciona muito bem quando você faz com que
as pessoas por si descubram. Ontem eu estava conversando com um colega, professor também da Uncisal, e ele falava assim, me surpreende como as salas estão esvaziadas. Ele falava para mim, o aluno de hoje, ele não vai mais para a sala de aula, ele tem faltado. No entanto, olha a coincidência, né? No entanto, quando eles participam de ligas, eles estão sempre presentes nas ligas. E as ligas são projetos vinculados à extensão, onde o aluno, ele se reúne com os seus pares, tem um professor que é tutor, e eles determinam o que eles vão estudar, o que eles vão apresentar, de que forma, tudo é determinado pelo aluno. E ele fala, nas ligas, os alunos se empolgam e estão muito mais presentes do que nas salas de aula. Então, inevitavelmente, esse sistema educacional está mudando, quer a gente queira, quer não. E aí a gente vai precisar se atualizar, a gente vai precisar estudar, e a gente vai precisar adequar, tipo assim, de que forma o indivíduo está aprendendo melhor. É uma outra geração. Indubitavelmente é uma outra geração. Então, a gente precisa se apropriar de como esse aluno está aprendendo mais. E ir no curso. Não adianta querer ficar lá atrás, do jeito que eu aprendi. E a gente escuta muito assim, ora, eu sou um ótimo profissional, e eu fui formado dessa forma, por que não? É diferente, é uma outra geração. A gente está indo para o nosso segundo intervalo, a gente está aqui com a professora Almira Alves, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a professora, PhD em Educação, odontopediatra Almira Alves. E a gente estava falando, você tem uma pesquisa feita em Portugal e fez essa comparação, fez esse estudo. Quais as diferenças de como pensa Brasil e Portugal na hora de pensar educação para a saúde? Eu percebo que isso foi o resultado da pesquisa. Os programas vinculados à educação em saúde no Brasil, proporcionalmente, são maiores, são em número maior do que em Portugal, né? Apesar de eu perceber o sistema de saúde em Portugal melhor, mais bem estruturado do que o sistema brasileiro, as pesquisas vinculadas à educação em saúde no Brasil são mais bem estruturadas, digamos assim, são em número maior, né? A minha pesquisa, ela relacionou quais são os maiores agravos, isso dados do sistema de saúde do Brasil,
quais são os maiores agravos no Brasil e em Portugal, e se existem programas que trabalham isso nas escolas de ensino fundamental. E o que nós concluímos foi que não. Então, assim, alguns agravos foram detectados, foram pontuados como hipertensão, tabagismo, em Portugal, suicídio. No entanto, os programas existentes não condiziam com essa realidade. O que me faz concluir de que as universidades, de forma geral, elas não estão alinhadas com os problemas da população. É aquela história que a gente às vezes brinca e diz assim, está se pesquisando o sexo dos anjos, né? Para o que a tua pesquisa está servindo? Então, existem agravos, né, pontuados já em publicações. Hipertensão é um, cárie dental, diabetes, enteroparasitoses. No entanto, os programas disponíveis, ou as pesquisas disponíveis dos professores e pesquisadores brasileiros não estão atendendo a essa demanda. O que é uma lástima, eu diria assim. Porque se existe já determinado e pré-estabelecido que existem problemas, por que não se pesquisar para atender aqueles problemas, né? Mas a comunidade acadêmica tem pesquisado outras coisas, senão programas que atendam a essas demandas. Me permita saber da tua opinião. A gente tem na sociedade atual uma dúvida, um questionamento sempre muito claro de que tipo, qual é o papel da família, da sociedade e da escola. Aí nós temos identificações muito claras de que tipo hipertensão e diabetes, má alimentação. Tabagismo, no certo, é um cuidado com a saúde. E tem outros, de outras formas, mas exemplo, a quem deve, qual o papel, quais os papéis devem ser desenvolvidos para uma educação para a saúde, para uma boa saúde. E a academia cumpre um papel muito bem de botar essa discussão. É da sociedade, é da escola, é dos dois, é dos pais, o papel de discutir a diabetes, a hipertensão com seus filhos? Eu te diria que é dos três, né? Assim, o Estado precisa fazer seu papel, a escola precisa fazer seu papel, em casa também os pais precisam fazer esse papel. E que isso esteja vinculado. Assim, não é possível que a escola, que o meu filho está na minha casa e aqui eu tenho uma comunicação com ele, eu ponho ele na escola e essas duas realidades sejam desvinculadas. É necessário que a escola esteja aberta a se comunicar e a uma aproximação com a família, né? De novo, eu vou te falar da minha realidade como professora universitária. É importante que as universidades se abram para as famílias, é importante que as universidades se abram para a comunidade, é importante que nos finais de semana, por que não ter programas para a comunidade no seu entorno, por que não ter programas para os familiares dos alunos? Então, assim, não dá mais para dissociar Estado, escola e casa, né? Governo, pais e professores. Ou se anda junto, né? ou se conversa, ou se discute, ou se alinha de alguma forma, ou vai ficar sempre essa dissociação. Não, o problema, e o brasileiro especialmente, ele tem o hábito de tudo ser responsabilidade do governo, né? Não, mas é o governo que tem que fazer. Não necessariamente, assim, cada um tem seu papel. Então, nas suas casas, a família tem seu papel, a escola tem o seu papel. E o governo tem seu papel. E se dão as mãos, se trabalham juntos, logicamente o resultado vai ser muito mais positivo, né, do que cada um está responsabilizando o outro, deixa o meu filho na tua mão e você se responsabiliza por ele. E em casa eu faço o que eu quiser. Não dá para ser assim. Então precisa realmente ter um trabalho colaborativo. Tu coordenas o mestrado na UNCISAL de Ensino para a Saúde e Tecnologia. Isso. Tecnologia hoje é praticamente pauta diária na internet, em tudo. O quanto ela pode ajudar nessa educação para a saúde? Muito, ajuda muito. Com um exemplo bem claro, nós temos jogos eletrônicos, né, porque hoje a criança ela fica no
celular o tempo inteiro, né? Essa é a forma dela se comunicar. O adulto também. Então, por que não criar aplicativos, né? Por que não criar jogos eletrônicos vinculados a boas práticas de saúde, né? Ao invés de a criança estar com um joguinho que um mata o outro, um bate no outro, joguinhos que levem a mudança de comportamento com relação aos cuidados com a saúde. Esse grupo da qual eu pertenço, na Uncisal, é um grupo de pesquisa, Educação em Saúde. Nós temos 2 recursos educacionais, são 2 joguinhos vinculados à saúde bucal, né, que foram testados e funcionam muito bem, estão disponíveis na Google Play. Muitas vezes vídeos, eu dou uma disciplina de Educação em Saúde, onde no final do semestre, a nota do aluno é um produto educacional que ele faz, que pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser um cartaz diferenciado. Então, cada um descobre o seu jeito, e isso também é disponível. Então, é preciso sim que a tecnologia esteja atrelada, porque senão tá no passado, né? Assim, o futuro realmente é você andar, como é que a criança está aprendendo? A criança está lendo mais e-book ou está lendo mais livro impresso? Está lendo mais e-book. Então vamos disponibilizar a leitura através de e-book. Hoje em dia o aluno nem mais copia no caderno, né? Ele já bate a foto do quadro, né? Já bate a foto do quadro. É um choque para o professor, não é? É, às vezes é isso. Porque é interessante, porque muitas vezes os professores, nós estamos com uma informação e o aluno vem complementando aquela informação. Ah, professor, mas eu li aqui isso e aquilo. Então, assim, realmente é um outro público, é uma outra... Mas, assim, é extremamente estimulante, porque o aluno já não aceita mais, isso é extremamente positivo, que o professor diga, faça-se e eu baixo a cabeça, né? É um processo mesmo de discussão. Nessa disciplina que eu te falei, a cada aula a gente discute um assunto e é proposto um próximo assunto. Lógico que tem, como eu te falo, o currículo formal, que é entregue no começo da disciplina, mas a cada disciplina a gente discute, né? O que é interessante. Olha, proposto isso, vamos por aí, e muitas vezes eles trazem outros temas e a gente discute outros temas. Assim, é muito mais rico, né? Muito mais interessante, onde o aluno aprende e o professor também aprende. A gente falou agora há pouco que é preciso também que trabalhem juntos, sociedade, Estado, de uma certa maneira, não nesse sentido, mas no microcosmos, você já tem professores nas escolas hoje, algo que era quase que inimaginável 20 anos atrás. A comunidade toda concentrada para discutir a questão, ou pelo menos para se informar sobre a escola, que é no WhatsApp. Hoje você praticamente tem grupo de WhatsApp para tudo. É verdade. Né? É verdade. Essa discussão, exemplo, esse potencial ainda não é pouco explorado em termos dessa educação para a saúde também? Sim, é pouco explorado. E é pouco explorado muito porque, como eu te falei, o professor dessa geração, mais da minha, do que dessa mais nova geração de professores aí, eles não foram formados dessa forma. Então é muito difícil. Você é formado dentro de uma pedagogia mais tradicional, dentro de uma pedagogia, como eu te falei, onde o professor dita e o aluno obedece, onde tem tarefas e tem as avaliações, e a estrutura, muitas vezes, da escola te leva a isso, porque tem que ter 3 notas, tal dia tem que ter uma nota, né? Então, você não pode fugir muito dali, tem que ter uma certa negociação para que você fuja. E essa é a formação do professor. Então, ele chega diante de um aluno que não tem essa cabeça, que está com uma outra forma de apreensão do conhecimento. É um choque e é difícil. Eu acho que vai levar mais alguns anos, né, para que esse pessoal que vem mais novo, eles implementem, ou mesmo através de capacitações mais maciças. Porque também o professor está aberto, né? Não vou te dizer que todos, mas alguns professores estão abertos a novas propostas, a metodologias ativas, né? Tem muita capacitação de metodologia ativa. E por aí ele vai se adequando e
buscando de uma forma diferente fazer mais eficiente esse processo de ensino-aprendizagem. A gente está indo para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com a professora Almira Alves, PhD em Educação, odontopediatra. Estamos falando aqui de educação para a saúde, de como a educação pode ajudar uma boa saúde, né? E nós estamos indo para o nosso último intervalo. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a professora Almira Alves, PhD em Educação, odontopediatra. Estamos aqui falando de educação para a saúde. Professora Almira, quando a academia para pensar a educação para a saúde, o campo é vasto. Para onde, como coordenadora de um mestrado, da UNCISAL, como uma PhD, para onde tem caminhado os estudos de educação para a saúde? Cada vez mais, né, assim, existia alguns teóricos, eles dividem educação em saúde e ensino na saúde. Cada vez mais esse campo se amplia, e aí tanto o ensino quanto a educação em saúde, ele pode estar abrangindo a comunidade, o ensino formal, né? E eu percebo que a tendência na educação em saúde é que isso se amplie de tal forma que a possibilidade de você atuar desde o bebê que nasce a 100 anos de idade, as pessoas possam estar se apropriando dessa informação e transformando isso em boas práticas. Tanto com a intervenção da universidade, quanto com a intervenção, como nós falávamos anteriormente, da comunidade, a educação em saúde é um campo que antes se falava muito em promoção da saúde, que é muito mais abrangente, mas é um campo assim inevitável de você aprofundar e de você buscar instrumentos que facilitem no dia a dia essa absorção, digamos, do conhecimento. Isso através de jogos eletrônicos, isso através de vídeos, isso através de palestras, mais palestras interativas, isso através de grupos, né, se trabalhar em grupo, de vivências. Assim, não tem como mais. Hoje na UNCISAL nós temos o único curso que oferece a disciplina de Educação em Saúde, mas é uma tendência que a estrutura curricular dos cursos incorpore a Educação em Saúde, né, e que isso seja desde o primeiro dia que o aluno entra na universidade até o dia dele sair, porque quando eu sou dentista, então é para que a cada paciente que eu recebo, eu trabalhe a Educação em Saúde. Um médico, a cada paciente que entra, ele ali esteja trabalhando a Educação em Saúde. E trabalhando a Educação em Saúde com essa multiplicidade que é a Educação em Saúde, não apenas o repasse de informação. Porque até então se achava que apenas o repasse de informação era importante se mudava comportamento. Não é verdade. É muito mais abrangente a Educação em Saúde. Então, precisa fazer parte do dia a dia da formação desses profissionais de saúde, né? Para que eles realmente possam se formar fisioterapeutas, educadores em saúde, médicos educadores em saúde, dentistas educadores em saúde. Toda vez que se fala em pesquisa, e no caso da UNCISAL uma pesquisa pública,
a gente sempre bate no ponto que você falou da universidade se abrir. O quanto essas pesquisas têm buscado um sentido mais de tipo de retorno à sociedade. Porque a gente tem conversado, a gente já conversei com alguns pesquisadores aqui, mesmo disse, antes se imaginava universidades como um todo, principalmente públicas, como muradas. O conhecimento ele circula, mas ele circula dentro da universidade. O quanto as pesquisas hoje pensam pós-muro? Eu acho que ainda não está no nível que nós gostaríamos. Eu acho que ainda os pesquisadores eles se fecham nas suas linhas de pesquisa, não é? E muitas vezes esse retorno à comunidade ele não é da forma que deveria, como eu te falei, a minha pesquisa do pós-doutorado identificou que os principais agravos, eles não são trabalhados nas pesquisas da universidade. Isso muito em função, o sistema te leva a isso, porque a CAPES, que é a maior agência de fomento do Brasil, ela determina uma determinada produção, você tem que produzir X, e você tem que produzir na tua linha de pesquisa, porque você vai publicar naquele periódico que tem um valor tanto. Então, assim, meio que o pesquisador ele fica amarrado dentro de um sistema, e é um sistema nacional, não é? Onde ele precisa produzir dessa forma, porque senão ele está fora do sistema, está fora dos mestrados e dos doutorados. Então eu percebo que a universidade ela precisa ficar mais atenta à demanda da comunidade, não é? A universidade é para, inevitavelmente, viver, planejar, estar junto da comunidade e atender a demanda da comunidade, porque senão fica uma coisa muito estranha, né? Fica assim, a universidade no seu espaço fechado e a comunidade ao redor com as suas carências e as suas necessidades, e essa universidade não atende essa demanda, né? Eu vou te dar um exemplo claro. Odontologia, por exemplo. Ultimamente, a odontologia ela está muito vinculada a implante dentário, ela está muito vinculada à estética, se põe botox, o dentista hoje pode aplicar botox, e tem aí uma demanda enorme, né, de cárie dental, com uma atividade de educar para a saúde, de uma forma mais simples, de problemas corriqueiros. E eu percebo que hoje a odontologia ela está investindo muito mais numa super especialização do que atenta a esses pequenos e possíveis de você intervir problemas da comunidade. Mas não seria uma questão de dinheiro? Sim, sim, seguramente, seguramente. Eu não vejo isso só na odontologia, não. Isso em todas as profissões. Assim, o sacerdócio, digamos assim, meio ilusório, né, que havia antes, porque havia, está se perdendo. E hoje, cada dia mais, está se pensando em como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou ter uma qualidade de vida melhor em termos financeiros. E é isso que leva. Qual é a profissão, qual é a especialidade que me dá mais dinheiro e que dá mais condição de eu ganhar mais e dar uma boa qualidade de vida para minha família. Mas é possível diminuir esse descompasso do que é uma produção para social, da produção para ganhar dinheiro? É possível equilibrar? Eu acredito que sim. Porque assim, eu posso ser um excelente especialista, né? Posso ser um excelente profissional super especializado, mas eu também posso fazer saúde pública. Não como minha especialidade, né? Mas eu posso fazer, eu posso dar um tempo, mas isso é questão de estrutura, inclusive de governo. Inclusive de governo. Né? O aluno, ele entra hoje no primeiro ano das universidades e eles não querem ser médicos ou dentistas, eles querem ser cirurgiões, eles querem ser neurocirurgiões, assim, as coisas já estão muito bem, e é uma estrutura de família. Cada dia mais as profissões ficam menos vinculadas à comunidade, às necessidades da comunidade, a uma atuação mais atendendo
o que a comunidade precisa, e quando eu digo comunidade, eu digo geral, não é? E mais vinculada à minha necessidade. É um sistema bem mais capitalista do que já foi, não é? Onde o poder, onde o financeiro, onde o dinheiro, onde o ter está tendo muito mais valor do que o ser, do que o compartilhar. É o sistema, sabe? Mas eu acredito que tem saída. Eu ainda acredito que tem saída. E eu ainda vejo algumas universidades, a Universidade do Sul da Bahia, que está fazendo um excelente trabalho, né, com um currículo muito mais atual e muito mais atendendo a necessidade. Existem algumas universidades que estão pontuais, mas, no geral, eu percebo que se está mais atendendo ao sistema do que a necessidade da população. E quando eu digo sistema, é sistema capitalista, né? A Uncisal tem parâmetros, ou tem como ela tem se colocado em termos de universidade de ciência da saúde para chegar ao que poderia ser o ideal? Como é que ela poderia trabalhar nesse sentido? Dessa relação com a comunidade, você fala? Sim. A Uncisal, ela tem um viés de extensão muito grande. Assim, se eu vou pegar o tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. A Uncisal, ela é muito mais vinculada à extensão do que à pesquisa. O ensino se dá, mas ela é muito mais vinculada à extensão. Então, assim, a mobilização da Uncisal é mais para a extensão. Isso é muito bom, né? Porque ela trabalha o entorno, o aluno gosta da extensão. O professor, menos do que o aluno, mas também tem excelentes extensionistas que trabalham muito bem. Nós temos programas muito bons de extensão. Então, eu acredito que a Uncisal, ela ainda não está totalmente vinculada a esse sistema apesar de que alguns cursos ou algumas disciplinas o aluno vai mais por esse viés, mas a Uncisal tem, sim, cumprido o seu papel de uma universidade vinculada à comunidade, de uma universidade que atende às demandas da comunidade, que olha para o seu entorno. Precisa de mais? Precisa. Precisa de mais. Precisa dessa vinculação finais de semana, precisa de programas, né, onde essa inserção do entorno dela seja mais eficiente no seu dia a dia. Mas eu acredito que ela, assim, pode ser que se perca, né, pelo próprio sistema, mas eu acredito que ela está bem inserida, sim. O Brasil como um todo tem sofrido bastante com os cortes para a pesquisa. O quanto isso tem sido prejudicado? Bastante, bastante. Por exemplo, em 2014 eu fui para o meu pós-doutorado. Eu fui com bolsa da CAPES. Cortou-se programas de pós-doutorado, né? A Ciência Sem Fronteira, que era um programa lindo, alguns alunos da Uncisal foram. E quando você pode ter a experiência de ficar um ano e meio, 2 anos em outro país, experimentando a cultura, o modus operandi daquele povo, né? Conhecendo o aspecto científico, parece que perde um pouco para essa experiência que você tem. É muito rico, é extremamente rico. E nós perdemos, né? Especialmente as federais. A estadual, eu me refiro aqui à Uncisal, não perdeu tanto por ser estadual e por ter se mantido. As federais estão sofrendo muito com esses cortes. Então, foram cortes para pesquisa, cortes para incentivo, assim, as federais estão em uma situação mais difícil. Realmente, nos últimos 8, 12 anos, o investimento no ensino superior foi muito grande, né? E, infelizmente, a gente vê, eu escuto os meus colegas da federais reclamando, nós vemos uma situação bem difícil. E eu não sei se a gente tem como se recuperar disso tão fácil. Pois bem, professora Almira, muito obrigado pela entrevista. A TV Assembleia fica sempre à disposição. Muito obrigada, foi um prazer. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.